Como lidar com pessoas tóxicas no dia a dia, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso e entender também os fatores espirituais que envolvem essas relações com essas pessoas em nosso dia a dia, tá na nossa vida. Bom, quando nós estávamos no mundo espiritual, estávamos lá pensando no que seria melhor para nós, né, numa existência material, numa busca aí por um crescimento, por um desenvolvimento. Todos nós pensávamos isso, todos nós desejávamos, né, uma mudança, uma transformação quando estávamos na espiritualidade, tá? Lembrando sempre que o que eu proponho aqui a falar é o que de mais positivo pode acontecer conosco quando estamos na espiritualidade. Sabemos, né, que nem todos os espíritos ainda conseguem, né, são capazes, vamos colocar assim, de traçar e definir um próprio plano encarnatório. Mas quando ele não tem essa condição, a espiritualidade, né, a espiritualidade do bem, da luz, promove isso, cria isso para esse espírito, tá? Então serve aí para ambos os casos. Mas vamos pensar aí que eu e você estávamos lá e estávamos ali meditando e pensando como, né, vai ser aí a nossa jornada, quem serão essas pessoas que farão parte desse caminho, quais são as situações que eu tenho que trabalhar, que aprender, que evoluir, que crescer na minha existência como espírito. Assim feito, né, você faz toda a preparação lá, que eu já expliquei em outras lives como isso acontece, com um plano de vida aprovado, você encarna numa determinada família. E aí você vai ser ali abastecido durante a sua nova jornada, a sua nova existência, com conhecimentos, né, que você vai ali captar junto à família, junto às suas relações ali pessoais, até que chegará o ponto em que você irá enfrentar a vida, né, irá, vamos dizer assim, ir para a vida adulta para conviver com pessoas. E aí começa, né, na maior parte dos casos, os problemas que iremos viver de relações com as pessoas, né, o convívio com as pessoas. Lembrando que eu comecei a história dizendo que nós passaríamos por situações, né, elencadas por nós para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse avançar no meu processo individual. Sendo assim, pessoas serão atraídas a mim e a você para que a gente aprenda coisas com elas e essas pessoas também possam aprender comigo e com você durante a jornada individual dessa pessoa. Então, vamos colocar aqui, citar algumas possibilidades. Bom, você está em seu trabalho, né, tem ali a sua atividade, e há uma determinada pessoa nesse local de trabalho que consegue ali tirar toda a sua calma, a sua tranquilidade, tira toda a sua estrutura, né, do seu momento ali, da sua paz e do seu equilíbrio, né? E o que essa pessoa tem a me ensinar, o que essa pessoa está tentando ali transmitir para mim, não que ela tenha consciência disso, mas a presença dela transmite o que para mim, né? Que eu ainda não domino a mim mesmo, que eu ainda não consigo viver sobre a minha ótica, e sim sobre a ótica externa. Então, uma pessoa que se aproxima e tem a capacidade de transformar você, de mudar você para um lado negativo, claro, né? Isso significa que eu e você ainda não estamos aptos a enfrentar determinadas situações. Sendo assim, eu preciso aprimorar essa condição, melhorar essa condição, né? Avaliar isso que essa pessoa está entregando para mim e transmutar esta realidade que existe em mim. Nunca devemos, né, fazer com que o outro mude, né? Devemos tentar a mudança pessoal. Porque se não é esta pessoa, será outra pessoa. Serão pessoas durante a vida que vão levar eu e você ao desequilíbrio, ao destempero das emoções. Obrigado pelo presente, Fran. Sendo assim, eu preciso trabalhar, né, a mim mesmo, né, trabalhar o meu olhar pessoal para entender. Bom, se aquele colega do trabalho me deixa com raiva, né, por que ele faz isso? Qual é a força que ele tem frente a mim que é capaz aí de tirar a minha paz e a minha tranquilidade? Bom, é quando ele faz determinada coisa. Então, essa determinada coisa que ele faz tem a possibilidade de trocar a minha energia, de trocar o meu pensamento.
Daí em diante eu começo a observar como eu reajo em situações parecidas com essa, em momentos iguais a esse, para ver se isso é um fato comum na minha vida, que se acontece com rotina na minha vida. E aí eu tenho que meditar sobre isso. O primeiro ponto que a gente tem que trocar nesse caso é tentar não verbalizar aquilo que sentimos, né, aquilo que pensamos sobre o ato, sobre a atitude da outra pessoa. A partir do momento que a gente faz isso, 50% aí do processo já está concluído, poderíamos dizer assim. O pensamento ainda existe, o descontrole ainda é presente, mas você já recuou um pouquinho, não criando um campo negativo, um campo de energias pesadas na relação com essa pessoa. Claro, eu não estou dizendo aqui que você tem que aceitar tudo que vier das pessoas, não é isso, tá? Mas e também aprender a dizer não para situações, obviamente, claro. Mas quando a gente dá essa condição para o outro, a gente permite que o outro altere a mim completamente, eu sou refém das situações, sou refém das coisas que me cercam. Inconscientemente, essa pessoa, né, a qual você está tendo esse momento agora na sua evolução, ela sabe que ela consegue alterar a sua paz, a sua tranquilidade. E inconscientemente, ela vai promover ainda mais situações assim para ver o desgaste que acontece em você, para ver ali como você se comporta frente àquilo. Ah, eu não estou aguentando, Kleber, eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar de cidade, vou morar em outro lugar, para que eu consiga ter uma tranquilidade, porque essa pessoa consegue alterar demais o meu padrão, as minhas energias, o meu estado, né? Mas pode ficar tranquilo que na outra cidade que você for morar, ou no outro emprego que você tiver, o mesmo problema vai lhe acompanhar, porque é um fator de evolução para nós, né? É um fator de transformação. Então você só vai mudar o endereço, né? Mas uma outra pessoa, numa outra situação, numa outra condição, estará próxima a você e essa pessoa vai entregar a você a mesma energia que você sentia no seu antigo trabalho, na sua antiga cidade. E por que que isso acontece? Vai acontecer durante toda a nossa experiência? Porque eu preciso aprender algo com aquilo. Então, se eu tiver numa situação onde não existe uma pessoa assim, meu mentor, ele vai tratar de buscar alguma pessoa, de conversar com outros mentores e falar, ó, eu preciso dessa situação que essa pessoa promove e você tem dessa pessoa isso, que isso vai promover para outra. Então, é montado toda uma estrutura para que a gente aí consiga crescer nesse sentido. Então, se você está observando, está vendo, está sentindo isso na sua vida, que algumas pessoas têm a capacidade de transformar você, enfrente isso, né, com sabedoria, com um pensamento voltado ao desenvolvimento, né, à melhora de si mesmo, para que o processo se encerre o quanto antes. Porque quanto mais você tentar lutar contra isso, quanto mais você bater de frente com isso, com a mesma carga, mais forte aquilo se torna e mais forte você precisa ser para continuar vivendo assim, tá? Então, o que eu preciso aprender com isso? Essa é a frase que eu sempre uso nas situações que eu vivo. Aonde eu preciso melhorar, o que eu não estou enxergando nisso, para que eu deixe de viver, ter essas pessoas próximas a mim e essas pessoas terem essa capacidade e essa força em relação a mim. Vamos colocar aqui uma outra situação. Você convive com uma pessoa e essa pessoa é uma pessoa extremamente controladora, né? E você observa ali o jeito como ela coloca as palavras, as atitudes que ela tem, o controle que ela quer exercer sobre as outras pessoas e sobre você também, e você se incomoda com aquilo profundamente. Aí você tem que fazer a seguinte reflexão: será que eu também não sou um controlador? Será que eu também não estou agindo assim na minha vida, na minha família, nas coisas que eu tenho? Será que aquela pessoa não está sendo ali um espelho para mim, onde eu estou vendo ali questões que envolvem a minha própria evolução? Então, eu tenho que aproveitar esse momento, né, para fazer essa reflexão, porque talvez eu também vibre nessa frequência, eu também estou nessa frequência. E aí você aprender a olhar para si mesmo e falar, eu também preciso mudar isso, porque eu tenho também. Talvez de um jeito sutil, de um jeito diferente,
em outras situações, em outros momentos, mas também você está sendo um controlador. Então, os ambientes que nos cercam, que estão à nossa volta, né, as pessoas que estão ali, são pessoas fundamentais para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E eu tenho que olhar com esse olhar de carinho, porque aquela pessoa está me fornecendo algo para mim naquele momento que vai melhorar a minha condição como espírito. Espera um pouquinho, gente, que a escandalosa está passando aqui. Passou. Então, a gente tem que pensar nessas situações e analisar essas situações para que a gente se desenvolva, né, na nossa jornada pessoal, na nossa vida como espíritos encarnados. Afinal, estamos aqui para enfrentar essas situações, para conviver com essas pessoas. Quando não somos nós, né, o tóxico na relação, né, quando não somos nós o problema num convívio com alguém, né? Estamos aí um servindo ao outro no propósito da evolução, né? Então, temos que olhar sempre para essas situações. E quando o tóxico é um familiar, quando é alguém de sua família, né, que é uma pessoa que consegue ali mudar a sua vibração, mudar a sua energia, transformar a sua rotina, né? E esse aí não tem como você se afastar. Esse não tem como você deixar de lado, nunca mais eu vou ver esse, nunca mais eu quero encontrar essa pessoa. Bom, o princípio básico, se vocês estão juntos na mesma família, é porque há necessidade de vocês se equilibrarem. E você se afastar dessa pessoa de uma forma negativa, você está adquirindo, na verdade, responsabilidades para o futuro, para uma nova existência, para um dia você voltar aqui, né? Espera só um pouquinho, gente. Dora! Dora! Ela não está querendo saber de silêncio hoje, não. Então, se você não se ajustar a esse familiar, a ter uma harmonia com ele, mesmo que seja no âmbito de uma neutralidade, vai que você não consiga exercer um carinho, uma afeição muito grande por ele, mas pelo menos não emitir padrões negativos em relação a ele, você já melhorou muito num aspecto de vidas passadas. Porque amar é uma coisa muito profunda, né? É algo que a gente tem que construir, tem que ter vários pontos ali que levam a gente a esse amor, a essa compreensão do amor. Mas, como é tão difícil assim, podemos pelo menos não vibrar negativo em direção àquela pessoa, neutralizar os sentimentos e as emoções, né, em relação àquilo, deixar com que aquela pessoa viva a jornada dela, construa o caminho dela e você viva o seu. Lá na frente, depois de outras vidas, outros momentos, quem sabe esse amor não pode existir. Então, pensamos dessa seguinte forma para construir algo para nós no futuro, tá bom? Então, recapitulando, né? As pessoas no ambiente de trabalho, as pessoas no ambiente, por exemplo, de uma academia, de um local que você está, na sua família e outras jornadas que nós temos na nossa existência, são pessoas que estão ali para nos ensinar alguma coisa. E eu devo treinar esse olhar, né, para captar o que aquela pessoa está me ensinando naquele momento. Se eu conseguir isso, tiver um êxito nisso, eu avanço no meu processo. Eu ganho pontinhos aí na evolução do espírito, na individualidade do espírito, tá? Porque é uma máxima, né, que muitas correntes ocidentais falam a respeito disso, né? O que está fora me domina significa que eu não domino a mim mesmo. Então, se no outro está a minha raiva, a minha falta de paciência, a minha alegria e outras coisas mais, então eu preciso sempre do outro. Então, eu nunca serei senhor de mim mesmo. Eu sempre estarei refém de alguma situação para definir o que sou. E não podemos seguir nessa direção, trabalhar nessa direção. Então, façam aí a reflexão, como eu faço a minha sempre, nas situações que eu vivo na minha vida, buscando esse amadurecimento, esse crescimento aí, junto à necessidade pessoal, né? Vou contar aqui um relato meu, né, para que ilustre um pouquinho mais essa situação. Eu já participei de alguns grupos, né, que se voltaram aí ao estudo de práticas espirituais e outras coisas mais, né? Cada grupo desses que eu pertenci, havia ali o dirigente daquele grupo, a pessoa que comandava os trabalhos.
E eu sempre tive ali situações, problemas com essas dirigentes, com esses coordenadores de trabalho, né? Na intenção do conhecimento, né? De chocar o conhecimento, aquilo que eu conheço e aquilo que aquela pessoa conhece. Não que naquele momento eu queria vender a minha verdade sobre a dele, não é isso. Muito mais um incômodo da parte dessas pessoas em relação a mim ali naquele momento. E aí eu fui vivendo isso, né? Durante algum tempo, né? Algumas experiências que eu tive nesse sentido. E a lição que eu tirei desses momentos é o silêncio para mim, quando estou participando de um grupo, quando estou convivendo em um grupo a qual eu não estou à frente do trabalho, não sou eu que estou dirigindo o trabalho, faz com que eu me mantenha presente nesse grupo, existindo nesse grupo. De certo, eu não faço a mesma coisa aqui quando sou eu que estou dirigindo um grupo e há alguém ali que tem conhecimento, que sabe dirigir também situações espirituais e tudo mais. Eu não exerço isso, né? Porque aprendi isso por viver isso. Mas certamente experimentei isso em existências passadas. Certamente em vidas passadas eu tinha esse mesmo papel, de bater de frente com aquele que ia até mim ali, tentar oferecer qualquer conhecimento que seja, na menção de que o conhecimento poderia ser maior do que o meu. Então, essa análise, essa percepção faz com que eu entenda, faz com que eu avance um pouquinho na minha jornada, no meu caminho, né? na vida espiritual aqui, como encarnados, tá bom? Então, acho que o recado é esse, né? Sobre pessoas tóxicas, pessoas que a gente tem dificuldade nos relacionamentos, né? E agora aqui, como de costume, para aqueles que estão sempre aqui na live, eu vou aqui olhar as perguntas que vocês me fizeram para trazer aí, se eu tiver, claro, uma resposta para cada um de vocês, tá bom?